Bem, hoje você vai aprender a fazer uma placa retificadora. Essa placa retificadora você poderá usar ela em um carregador de bateria ou mesmo em máquinas de solda. Então, é preciso que você tenha aí os diodos. Esse diodo aqui é do tipo Press Fit. Ele suporta 35 amperes. A placa de alumínio você pode usar até mesmo um alumínio de refrigerador. Isso aqui era um refrigerador velho, geladeira. E aí eu vou cortar ele e fazer a base da placa. Antes de cortar é bom você fazer aí, ó, um gabarito de papelão do tamanho do projeto aí. Se você não tiver, no caso, um alumínio que dê essa espessura aqui, ó, do diodo. Porque se você fizer com alumínio muito fino, não vai ficar muito bom. No caso esse aqui que é muito fino, vou precisar fazer uma dobra nele. Aí eu já fiz aqui o gabarito no papelão. Essa sobrazinha da lateral eu vou dobrar aqui por cima, para que ele se prenda na hora de colocar o diodo, não ficar saliente as duas chapas. Na hora de você colocar o diodo, tem que ter cuidado para não bater ele, porque senão ele poderá arrebentar esse isolante que ele tem aqui, ó, que é de um material parecendo plástico, mas ele é uma baquelita. E se ele arrebentar essa parte aí, o diodo vai ficar muito frágil, podendo dar perca total no diodo. Então vamos fazer agora a basezinha para colocar os diodos. Bem, eu usei o gabarito ali, já fiz aqui parte do projeto. Então esses furos maior é onde vai passar aqui os diodos. E esses furos menor é para fazer a dissipação do calor. Porque todo o circuito, quando energizado, que ele passa a corrente, parte dessa potência dele vai ser dissipada em calor. O alumínio é um bom condutor e também é um bom dissipante de calor. Então, se superaquecer demais a placa, poderá queimar os componentes. Então, para evitar isso, é bom que faça alguns furos para que o calor se saia melhor. Bem, aqui foi usado uma broca de 12,50 para fazer os furos, que vai ficar um pouquinho apertado aqui, ó, na hora de colocar os diodos. Então, na hora que colocar o diodo aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho apertado. Eu vou ter que pressionar ele aqui. Não é bom bater, como eu falei. Então você pode usar um suportezinho assim, ó, do lado de lá que vai ficar a ponta, desse lado que vai ficar a ponta, para ele se encaixar. Ele se encaixa aqui. Aqui você, dessa parte aqui, ó, você vai colocar um cepinho de madeira e colocar na prensa. Caso você não tenha prensa, você pode fazer essa prensagem também em uma moça. Essas moças manual, coloca lá e pressiona a moça. Pressiona aqui na madeirinha, que a madeirinha vai encaixar completamente o diodo lá. Então agora vamos fazer esses encaixes aí do diodo. E esses outros furos aqui também, ó. Dois furos desse aqui é para você colocar aqui a saída. Depois de retificado, né, você vai ter que colocar um fio aqui para fazer a saída da tensão. Então nessa placa aqui, ó, você vai colocar aqui só diodo positivo ou só negativo. No caso meu aqui eu vou colocar 4 diodos, que essa placa eu estou fazendo para em média uns 200 amperes. Então tem que ser em média 4 diodos para ter uma boa folga aí, para não superaquecer os diodos. Porque se ele superaquecer demais ele se queima. Então agora eu vou embutir aqui os diodos. Bem, aqui já está pronta aqui a placazinha. Eu coloquei aqui só os diodos positivos. E já fiz também aqui a outra placa com os diodos negativos. Agora eu vou montar ela num projeto aqui, ó, numa base, para ela ficar assim, ó, uma em frente à outra aqui, para fazer as ligações dos terminais. Aí, como eu falei, você pode usar numa máquina de solda, pode usar num carregador de bateria, numa fonte de som, que também dará certo.
Se caso você queira fazer essas peças um pouco maior, será melhor também, por causa que terá uma melhor condutibilidade aí da energia e também dissipará melhor o calor das placas. Essas aqui tem média de 10 por 10 centímetros. Se você querer um projeto aí melhor, ela terá que ter essa média aí de 10 por 20. Isso aqui eu quis diminuir um pouco o projeto para ficar mais compacto. Eu vou colocar uns cooler nele para ele refrigerar melhor o retificador. E aí você vai fazendo o seu aí. Então agora eu vou soldar os fios nela aqui, colocar os terminais, para a gente ver como é que vai ser a ligação. Então a ligação de entrada, ela vai ser por aqui, ó, pela ponta do diodo aqui, ó, pela ponta do diodo. E a saída vai ser aqui na própria placa aqui. Ela vai dar em média uns 200 amperes. Existe diodo de média de 150 amperes cada um, porém esses diodos são muito caros. É melhor que você faça uma associação dessa aqui. Se caso queimar um diodo só desse, você tem como trocar. Então vou fazer agora a solda. Bem, já está pronta aqui a placa retificadora. Eu já soldei nela aqui os terminais onde vão fazer a entrada da tensão. E a saída, como eu falei para vocês, vai ser aqui nessa própria placa aqui, ó. Você vai amarrar o fio aqui de saída. A voltagem que você vai aplicar ela aí vai ser de acordo com o seu projeto. Nesse projeto aqui eu vou aplicar nela 12 volts, vai ser uma única voltagem só. E aqui, para ela dar uma onda contínua, você vai ter que colocar um banco de capacitores. Bem, você observa aqui, ó, que nessa parte da entrada aí, ó, o fio de entrada não pode tocar um no outro lá, senão ele fecha curto, ó. Então desse lado aqui, ó, tá pegando em 4 capacitores, ou melhor, tá pegando em 4 diodos, né? Que a corrente alternada, ela alterna 60 ciclos por segundo. E se você colocar os diodos só de um lado, ela vai pegar meia onda. Então para fazer a onda completa, você tem que pegar 2 positivos, 2 negativos. Nesse caso aqui, de cada lado. Né? Para ter uma amperagem melhor a placa aqui, eu coloquei 4 diodos positivos. E do outro lado, 4 diodos negativos. Então cada fio aí tá pegando em 4 diodos, ó. Tá saindo aí, ó. Cada fio vai pegar 4 diodos. De um lado 2 positivos, do outro 2 negativos. Embaixo a mesma coisa. E onde é que a tensão vai entrar aí? Na parte de entrada, ó, o fio não toca um no outro. Então, senão dá curto. Então, aí, ó. Observou aí? Aí, ó. Então ela vai ficar lá, quando eu montar o circuito, desse jeito aí. Aqui vai ser a entrada dela. Bem, o banco de capacitores, você pode fazer aí com a placa de circuito integrado. O meu aqui, eu fiz numa plaquinha de Eucatex aqui, ó. Na hora de você fazer o banco de capacitor seu aí, você vai escolher o capacitor de acordo com a voltagem. Nesse caso aqui eu escolhi um capacitor de 25 volts, para deixar aí, que vai ser de 12, né? Então ele vai aguentar até o máximo 25 volts. Se você no seu tiver regulagem de voltagem, você vai ter que escolher um capacitor para a maior voltagem. Exemplo aí, se o seu vai de 3 volts a 30 volts, você vai ter que escolher um capacitor de 35 a 40 volts para que ele não exploda quando exceder a voltagem máxima. Aqui eu coloquei os capacitores, ele vai ficar em paralelo. Eu fiz 2 bancos desse. O outro está aqui, ó. Esse capacitor, eu escolhi um capacitor de 2.200 por 25. Na hora de fazer aí o banco de capacitor seu, você tem que colocar todos no mesmo sentido aqui, ó. Esse lado aqui é o lado negativo. Repare que estão todos iguais aí. Aí depois eu vou montar eles dois aqui assim, ó. Um de frente pro outro ali. Os polos negativo com negativo, positivo com positivo. Depois eu vou ligar ele nessa placa aqui, ó. Ligar os capacitores nessa placa aí. E dessa placa aí,
é onde vai sair, ter a saída dos fios aí. Colocar 2 fios aqui para fazer a saída. Aí, como eu falei anterior, você pode usar esse retificador no carregador de bateria, numa fonte, numa máquina de solda. Lembrando que para usar ele em uma máquina de solda é necessário que você faça ele maior um pouco. Você faça ele maior um pouco para ter uma dissipação melhor de calor e também um rendimento melhor na amperagem. Então aí é muito simples fazer. Lembrando a você que de acordo com a sua voltagem que você for usar, escolha o capacitor para que ele não exploda. Então é só, até a próxima. Então se vocês gostarem aí, deixa o recado de vocês aí. Que o que a gente puder estar respondendo, eu vou responder para vocês aí. Então, até a próxima.